Nos séculos XVI e XVII surgiu a possibilidade de haver a evolução das espécies. Mas a ideia foi bastante rejeitada pela comunidade científica da época. Acreditavam que as espécies eram imutáveis. Aí surgiu então o fixismo, teoria filosófica na qual as espécies foram criadas de tal como são pelo poder divino e permaneceriam assim imutáveis, sem jamais ocorresse mudança na sua descendência. Lamarck foi o único a propor, antes de Darwin, uma hipótese como os animais e plantas evoluem. Nesta hipótese, Lamarck dizia que uma grande mudança no meio ambiente provocaria numa espécie animal uma necessidade de se modificar. Essa necessidade levaria à formação de novos hábitos. Então, ele lançou duas hipóteses. A primeira ele chamou de lei de uso ou desuso. E, segundo ela, quanto mais uma parte do corpo é usada, mais se desenvolve. Por outro lado, as partes que não são usadas enfraquecem e atrofiam-se e podem mesmo desaparecer. A segunda ele chamou lei da herança dos caracteres adquiridos. Dizia ele que qualquer animal poderia transmitir a seus descendentes aquelas características que se desenvolveram pelo uso ou se atrofiaram pelo desuso. Novos órgãos e sistemas seriam formados, por necessidade à pressão do meio ambiente, e continuavam a ser sentidas pela espécie. Lamarck ficou mais conhecido pela sua teoria errada da evolução das espécies do que por sua observação crítica, como as espécies estão se movendo de uma geração para outra, através de suas observações. Por exemplo, pensava-se que as girafas eram de pescoço curto no começo e comiam folhas de árvores de pequenas alturas, porque as girafas vivem em lugares secos e sem capim. E como a população aumentou, a oferta de folhas em árvores pequenas foi diminuindo. Para obter folhas mais altas, elas começaram a desenvolver pescoços mais longos. Essa teoria ficou obsoleta 50 anos depois com a teoria de Darwin e posteriormente no século XX com a descoberta dos genes. Pela teoria de Darwin, se apresenta da seguinte maneira: aqui nós temos duas girafas, uma com pescoço curto e outra com pescoço longo. A girafa de pescoço curto morrerá, porque não pode se alimentar. E a de pescoço longo sobreviverá, porque pode se alimentar e reproduzir com as girafas de pescoço longo. Elas sobreviverão e passarão a genética para os seus descendentes. Isto se chama de seleção natural.